A adoração faz parte da vida do povo cristão. Todos os domingos, nós nos preparamos para cultuar a Deus. Após algum tempo, no entanto, esta prática acaba se tornando rotineira para nós. E deixamos de refletir sobre a verdadeira adoração que alegra o coração do Senhor. Normalmente, repetimos comportamentos ou atitudes por mera tradição ou porque outros assim o fazem. Vamos à igreja para adorar a Deus, mas raramente paramos para pensar: o que é a verdadeira adoração? Simplesmente repetimos a mesma fórmula de adoração domingo após domingo. Se a nossa visão a respeito da adoração não for clara, certamente não estamos adorando da maneira como Deus espera. Nossa intenção é clarear o conceito que temos sobre este tema tão importante para a vida cristã, levando-nos a uma verdadeira adoração. E pensando nisso, vamos ver a definição que o dicionário nos dá a respeito da palavra adoração. Alguém aqui já pesquisou sobre isso? Não? Talvez você já tenha pesquisado, mas eu vou dizer aqui o que o dicionário fala sobre a palavra adoração. Veneração, culto que se rende a alguém ou a algo que considera uma divindade. Mas, de fato, o que significa adorar? Adorar é cultuar, juntamente com palavras. Adorar e cultuar, juntamente com as palavras fé e amor, pertence aos mais profundos níveis da verdade cristã. Elas não se explicam facilmente dentro de definições nítidas. A adoração está mais suscetível à descrição e à experiência do que a limitações de uma definição verbal. Qualquer tentativa de definir a adoração será falha. Talvez, se eu chegasse aqui e falasse: a adoração é isso, provavelmente eu estaria limitando a definição de adoração. Porque ela está num nível muito profundo, enraigada nas verdades cristãs que nós vivemos, assim como o amor, como a fé. Um sábio que desejou expressar com suas palavras o que seria realmente a adoração, disse o seguinte: é o transbordar de um coração grato, impulsionado pelo sentimento do saber divino. No texto de João, em que acabamos de ler, Jesus instrui a mulher samaritana acerca da verdadeira adoração. Ele declara que a água que daria ao sedento seria nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Isso está lá em João 4,14. Se você ler lá: mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus estava falando isso para a mulher, ensinando ela sobre esse princípio. A fonte se abre no novo nascimento. Se você voltar uma página aí na sua Bíblia, lá em João 3, na conversa que Jesus teve com o fariseu Nicodemos, ele fala sobre o novo nascimento. E ele fala sobre que ele é a fonte. Ela jorra adoração, no versículo 14. E flui rios de água viva em serviço obediente. No texto de João 7, 37 e 39. O salmista aproximou-se do cerne da adoração genuína quando ele diz, em Salmo 16, 2: Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. A adoração, tal como a palavra inglesa que tanto usamos hoje, né? Hoje é muito comum
Você já ouviu o termo worship? Quem aqui já ouviu worship? Geralmente, quando se fala hoje em worship, está se falando num ritmo musical, né? Mas a palavra de origem inglesa quer dizer valor reconhecido. Traduzida do inglês literalmente, quem fala é adoração, né? Mas é o valor reconhecido. Ela exprime a riqueza que Deus representa para o adorador. Você tem adorado ao Senhor? Você tem entendido o que é adorar ao Senhor? Quem está sentado num banco da igreja aparenta ser um adorador, mas muitas vezes não é. Talvez você tenha vindo domingo após domingo aqui e achado que você é um adorador. Ou de repente você olha para alguém e fala, ali vai um adorador, porque ele está todo domingo ali, sentado, levanta as mãos. Mas muitas vezes isso não quer dizer que é um adorador. Quantas refeições têm sido planejadas na hora do culto ao Senhor? Quantas vezes você está sentado aí pensando na pizza depois do culto? No lanche, no dogão. Esse cara fala demais, eu não acredito. O Deraldo ainda vai subir, agora orar pelo Daniel, não é possível. Ainda vai ter mensagem. Chega às 8 horas logo. Quantas vezes, ao invés de estar como Maria, que estava sentada aos pés de Jesus, lá em Lucas 10:39, enquanto Marta estava preparando algo para comer, Maria estava com a melhor parte. Ela estava ouvindo as palavras de Jesus. Ela estava bebendo daquilo que o Senhor tinha para a vida dela, aquilo que o Senhor queria derramar sobre ela. Quantos negócios são planejados, rascunhados e contratos fechados nas nossas mentes, enquanto estamos no culto. Porém, um ato de adoração reconhece quão precioso é um encontro vital com Deus. E tem para quem busca o Senhor a vantagem incomparável de conquistar a pérola de grande valor. Em Mateus 13:45, aquele homem procurava a pedra preciosa. E quando ele encontra aquela pedra preciosa, ele vende tudo que ele tinha e ele compra. E aquela pérola preciosa era comparada ao reino de Deus. Quando nós entendemos que nós encontramos a pérola preciosa, que nós temos a verdade poderosa que transforma as nossas vidas, essas coisas precisam, essas distrações precisam sair e deixar de nos atrapalhar. Fundamentalmente, podemos definir a adoração como a resposta de celebração a tudo que Deus tem feito, está fazendo e promete fazer. Você tem celebrado ao Senhor por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que ainda Ele vai fazer? Você tem celebrado a Ele? Isso é adoração. Para o verdadeiro adorador, a pessoa de Deus é tão preciosa quanto um copo de água fresca naquele dia de calor intenso. O salmista, no Salmo 16:5, diz: o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Adorar
Agora eu não estou conseguindo ler nem o que eu escrevi. Adorar implica em verificar os nossos valores, corrigir os nossos valores. Comunhão com Deus é o nosso alvo. A comunhão com Deus é o nosso alvo. Ele ou os nossos interesses oferecem a nossa maior atenção. Adorar, portanto, é pôr em ordem bíblica as nossas prioridades. Procuramos conhecer a Deus e vamos conhecendo cada vez melhor, de modo a exaltá-lo. O Salmo 34:1 diz o seguinte: louvai ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre em nossos lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, engrandecei ao Senhor comigo, a todos exaltemos o seu santo nome. Nós devemos adorar ao Senhor, colocando em ordem a nossa vida prática. Nós temos vindo aqui domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira, célula a célula, ouvindo da palavra do Senhor, aprendendo sobre a palavra do Senhor. Mas muitas vezes isso tenha sido apenas um ritual. Isso tenha sido apenas algo a mais na minha rotina do dia. Mas que nós possamos ajustar esse foco, que nós possamos, mediante a palavra do Senhor, embasados na palavra do Senhor, corrigir a nossa direção da nossa adoração. E como a CBP adora ao Senhor? Eu faço parte aqui dessa igreja, né? Eu faço parte já há bastante tempo, há 22 anos, fez 23 anos que eu já faço parte aqui dessa igreja. E participando dos cultos, conhecendo os propósitos dessa igreja, nós conseguimos adorar como a igreja. Você faz parte da CBP, não é? Quantos aqui são da CBP? A maioria, né? Tem alguns visitantes hoje que fazem parte de outras igrejas, mas a CBP adora ao Senhor com 5 ênfases: adoração, quem arrisca a próxima? Comunhão, discipulado, serviço e missões. Certo? Se você faz parte da CBP, você precisa conhecer as ênfases que nós acreditamos e que nós vivenciamos como igreja: adoração, comunhão, discipulado, serviço e missões. Anota aí. Depois vê lá no YouTube, anota e grava isso. Obviamente, você não precisa apenas saber dizer essas ênfases, mas cada uma delas faz com que eu seja, com que eu viva, com que eu exerça o chamado do Senhor para mim, como igreja instituída aqui em São Vicente. Nós somos desejosos de adorar ao Senhor como lhe convém e temos trilhado esse caminho. Então, o texto de Atos 2 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Durante as próximas semanas, como a gente já falou, nós vamos ouvir falar sobre cada uma dessas ênfases e como você pode servir ao Senhor em cada uma delas. No discipulado,
O ensino, ele apoia-se, a adoração e o ensino apoiam-se mutuamente, porque em um culto oferecido na ignorância, ele evapora. João 4:22. Carece de substância e de verdade. Doutrina não significa apenas adquirir informação. Não foi uma aula bíblica e acadêmica que os apóstolos ministraram, mas ensinamentos junto com apelos aos discípulos para que acertassem as cicatrizes do Senhor. Na comunhão, eles estavam ali em koinonia, e a igreja permanecia na comunhão. Eles tinham tudo em comum. Eles partilhavam, serviam uns aos outros, a ponto de vender as suas propriedades e abençoar uns aos outros. E tinham uma missão. Atos 1:8, o mestre convidou os discípulos e seguiram-no, mas os enviou sem obrigá-los a ir. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Está lá em Atos 1, versículo 8. Nós temos vivido a adoração bíblica aqui nesse lugar. Ou pelo menos temos entendido e tentado vivê-la de forma prática. Talvez tentar dizer, isso é adoração, aquilo não é adoração, é uma forma difícil, né? E eu conversava com os pastores a respeito disso. Mas, baseado na palavra do Senhor, nas Escrituras do Senhor, tudo aquilo que nós fazemos precisa ser para a glória de Deus. E se eu estou em comunhão com os meus irmãos, isso precisa ser adoração. Isso precisa redundar em glória para o Senhor. Se você tem vindo até aqui nos ensaios do louvor, e eu falo isso sempre para a galera do louvor, quando a gente ensaia, quando a gente está junto, quando a gente está ministrando, se a intenção do meu coração não for adorar ao Senhor, isso é só bateção de panela, é só barulho. Pode até arrepiar quando alguém canta aqui. Você pode até sentir um frisson no seu coração. Você pode até chorar. Mas se isso não partir do seu coração, você não conseguiu entender o que é adoração. Você não conseguiu adorar ao Senhor. E talvez você esteja perguntando, mas, ok, e como eu posso exercer essa adoração? Como eu posso participar disso aqui na CBP? Fazendo parte dessa casa, fazendo parte dessa igreja. Como na prática eu posso me envolver e adorar ao Senhor junto com essa igreja? Você pode participar, então. E obviamente, a adoração, a gente falou aqui, ela parte do meu coração, da minha intenção. Mas ela se torna pública, ela se torna prática quando eu estou em comunhão com a igreja. E eu posso fazer isso através da minha participação nas células. Me envolvendo, participando, abençoando pessoas, convidando pessoas a estarem ali. Os ministérios que aqui nós temos lá o Ministério da Recepção. Sabia que tem um Ministério da Recepção? Deus abençoe a vida de vocês, vocês são preciosos. Porque sempre tem alguém aí que prepara o local para vocês, que vê um lugarzinho aí para que vocês possam sentar, que se sintam acomodados.
que orientam ali na hora da saída, na hora da chegada. Fica de olho no seu carro lá na rua. Isso é adoração prática, querido. Você pode se envolver com outros ministérios. Ministério infantil. Enquanto nós estamos aqui, os seus filhos estão lá, sendo cuidados por professores, professoras, que se dedicam durante a semana. A Noemi é chefona, ela pega no pé. Ela não é igual eu não, hein, galera? Eu sou bonzinho. A Noemi, ela pega no pé dos professores. Mas eles se dedicam porque eles querem adorar ao Senhor através do cuidado com as crianças, através do amor demonstrado com aquelas crianças. Você pode servir no discipulado. O Vitão está aí? Cadê o Vitão? Está por aí. Ele está por aí. O Vitão que cuida do discipulado, né? Nós temos muitos... Quem aqui é discipulado aqui na CBP? Só isso? 3 pessoas? A gente precisa melhorar, hein, Juca? A gente precisa melhorar. Você pode se envolver cuidando de pessoas, partilhando do amor do Senhor para elas, ensinando as verdades bíblicas, os princípios da fé, de como caminhar com o Senhor. Você pode se envolver com as missões que nós temos aqui na CBP. A Revuc, quantos homens cuidava a casa, Deraldo? Cadê o Deraldo? Deraldo, quantos homens hoje tem na casa aqui na área continental? 14. E lá na Praia Grande agora vão ser quantos? 50. A gente tinha 14 homens que a gente cuidava aí em oração, algumas pessoas participavam, agora vão ser mais 50. Vai aumentar a demanda, vai precisar de mais gente para adorar ao Senhor, dedicando tempo. Para adorar ao Senhor, abençoando vidas. Obrigado, seu João, Nilson, pelo amor de vocês. Isso é adoração ao Senhor. Cola, MPC, tem quantos? Muita gente, tem muito lugar para trabalhar lá? Olha aí, pessoal. Ele não perde a oportunidade nunca. Olha aí. Quer adorar ao Senhor? Ah, mas como eu adoro? Vai servir na MPC. Missão. Esses jovens que o Cola tem trabalhado, ele compartilhava esses dias, que eles não querem saber de Jesus, não queriam saber quem era Jesus, mas quando eles chegam lá, que eles trocam uma ideia, que eles sentam, o cara chega de boné e fala uma linguagem um pouco diferente. De repente, esse jovem procurou, tio Cola, chega aí. E ele começa a abrir o coração. Eu estou vivendo isso aí na minha casa. E aí ele pode partilhar do amor de Deus. E esse mesmo partilhar que aconteceu com aquela mulher samaritana, de transformar a vida, acontece na vida desses jovens. A Zélia está aqui hoje, né? Cadê a Zélia? Eu estou enxergando. Realmente daqui da frente, aqui, essa luz aqui atrapalha. Estou pegando o tique dos meus pastores, não enxergo ninguém. A Zélia
está aqui hoje. Bênção, vocês são. E a Zélia cuidava aqui da MIBAN, mas a MIBAN continua aqui. A Zélia foi para outra missão agora, mas a MIBAN continua aqui, onde as mulheres aqui podem ajudar, podem se envolver, podem partilhar, podem participar, podem adorar ao Senhor naquele lugar. Você deseja se envolver com missões? Ou melhor, você deseja se envolver em adoração na CBP? Se envolva. Talvez você só tenha vindo aqui domingo após domingo, participar do culto. E ainda olha para o lado e fala: eu não gostei das músicas hoje. A mensagem hoje não foi legal. Eu não gosto desse pastor. Talvez você venha domingo após domingo aqui e senta aí no seu banco, do lado direito, do lado esquerdo. Hoje, aquele fulano sabia que aquela terceira fileira, a segunda cadeira é a minha. Misericórdia. A gente tem essas coisas terríveis. Nós somos terríveis, gente. Mas eu preciso tirar isso do meu coração. Isso precisa romper dentro de mim. Porque a adoração não tem, como falamos aqui, não tem só a ver com o culto aqui na hora, no domingo. Ela tem a ver com o que eu tenho vivido na minha semana. A mulher samaritana, quando ela encontrou Jesus, e Jesus pede água para ela, naquele diálogo Jesus fala: não, se você soubesse quem eu sou, você me pediria, e eu lhe daria água viva. Ela tem um encontro com Jesus, e aquele encontro transformou a vida dela. Ela era uma pecadora, e Jesus revela o seu pecado. E ela se arrepende. Mas ela tinha um anseio de adorar ao Senhor. Assim como eu e você temos. Nós temos um anseio de adorar. E Jesus fala assim para ela: vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Se você adora o que você não conhece, você adora qualquer coisa. Você conhece o Senhor? Você tem buscado ao Senhor? Você tem colocado sua vida diante do Senhor? Sem isso é impossível você adorar ao Senhor. Nós precisamos nos arrepender profundamente e verdadeiramente do nosso pecado, daquilo que tem nos afastado do Senhor, da nossa incredulidade, da nossa frieza, da nossa mesmice. E talvez, se de fato você
se arrepender. Se de fato você se arrepender no profundo do seu coração, talvez as nossas celebrações, elas vão ser mais impactantes nas nossas vidas e na vida daqueles que têm nos visitado. Se de fato eu tenho colocado o meu coração diante do Senhor, se de fato eu tenho colocado a minha vida, e eu sei quem é esse Jesus que me chamou e que eu tive um encontro. Quantos aqui já tiveram encontro? Vou te perguntar mais uma pergunta só, tá? Prometo, talvez mais uma ou duas até o final. Se você participa, precisa acordar, senão você fica meio sonolento, né? Quantos aqui já tiveram um encontro com Jesus? Bem, glória a Deus. A maioria de vocês já teve um encontro real com Jesus. Quando a gente tem um encontro real com esse Jesus, é impossível não ser tocado por Ele. É impossível não reconhecer a sua grandeza. É impossível não reconhecer a sua pequenez. E dizer: Senhor, transforma o meu coração. Senhor, eu me arrependo de quem eu sou e de como eu tenho vivido. Senhor, transforma a minha vida numa vida de adorador. Aquela mulher queria saber, depois de conhecer Jesus, como eu posso adorar, aonde eu devo adorar. E Jesus fala: olha, a adoração não está presa mais em lugar nenhum. Não é aqui no Monte Gerizim, onde vocês adoram, e nem lá em Jerusalém. Mas vai chegar a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o mais incrível disso é que Jesus fala assim, que o Pai procura esses adoradores. Ele está atento, olhando. Olha, ali vai a Juliana, adoradora. Olha ali o Ismael, adorador. Olha ali o Vitão. A minha igreja em São Vicente está me adorando. As nossas reuniões públicas, elas devem dar constantemente este objetivo, deve ter constantemente esse objetivo em vista. Seus membros, ao participarem do culto, devem ser estimulados a praticar atos de amor e de boas obras. Se a nossa adoração for colocada em prática ocasional, limitada a horários, lugares e ritos específicos, a igreja certamente irá perder a sua vitalidade espiritual, mantendo a forma, mas negando o poder nela inerente. Se nós apenas seguimos alguns ritos, se nós seguimos uma cartilha apenas, a gente pode inevitavelmente caminhar para a frieza espiritual, para a apatia espiritual. E aí cabe a gente fazer uma observação, uma avaliação. Como eu tenho vivido, como eu tenho adorado ao Senhor. Tem uma frase, um
final de um livro que eu li e que eu já li algumas vezes esse livro e que tem me ajudado bastante. Para ser uma igreja viva, os sacrifícios por ela oferecidos precisam ser uma oferta contínua, e o sacerdócio de todos os seus membros tem de ser de tempo integral. Para ser uma igreja viva, os sacrifícios por ela oferecidos precisam ser uma oferta contínua, e o sacerdócio de todos os seus membros tem de ser de tempo integral. Nós precisamos ofertar continuamente ao Senhor. E nós temos que fazer isso de tempo integral. Pois não somos de nós mesmos, mas fomos comprados por um preço. 1 Coríntios 6:20. E isso significa que os cristãos têm tanto tempo livre quanto os escravos. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Nós precisamos adorar ao Senhor, nós precisamos viver uma vida de adoração. Primeiro, arrependendo. Primeiro, conhecendo a Jesus. Talvez você está aqui, você não conhece Jesus, mas o primeiro passo é conhecer a Jesus. Se arrependendo dos nossos pecados. E dedicando o nosso tempo, a nossa vida, tudo o que temos e o que somos a Ele. Vivendo isso na prática da igreja, se envolvendo com tudo aquilo que a igreja tem feito. Cada um na sua área. Talvez você não cante, talvez você não bata palma ritmado, como o pastor Márcio disse. Mas você pode servir lá com o pessoal ali que cuida da entrada, que cuida das coisas, das crianças. Nós temos tantos lugares para servir aqui. Tantos lugares que você pode adorar ao Senhor. Tanta coisa que você pode fazer para expressar a sua adoração ao nosso Deus.